Bora explorar mais um eixo temático para a redação do Enem, mais aí uma leva de repertório sociocultural para você. E hoje a gente vai falar de um tema que é um pouco menor no que diz respeito a conteúdo, mas é um tema muito importante, cada vez mais importante de ser discutido. Pode vir a aparecer, como eu sempre falo aqui, tanto na sua redação, mas provavelmente vai aparecer nas provas de linguagens e de ciências humanas e suas tecnologias. Por quê? Porque é um tema que tem trazido problemas, questões sociais importantes. Vamos ver. Chega na vibe. Hoje nós vamos falar de padrões estéticos. Eita, é a harmonização facial do Stênio Garcia, que maravilha. Ó, eu já vou deixar aí para você testar os seus conhecimentos desde já. Você vai fazer a mesma atividade de sempre, você vai pausar esse vídeo e aí você vai escrever um fato histórico que você consiga se lembrar que tenha a ver com padrões estéticos. Padrão estético físico, né? Corpo humano, né? Depois, uma obra cultural que tenha a ver, pode ser um livro, uma série, filme, música, que tenha a ver com os padrões estéticos. Aí, esse terceiro ponto aí, você vai falar, mas existe aspecto positivo nos padrões estéticos? Talvez possa existir, porque a gente acaba olhando isso só por um aspecto negativo, mas talvez existam coisas positivas. Aí eu quero que você faça uma reflexão e tente pensar se existe alguma coisa positiva relacionada a esses aspectos, a essa questão dos padrões estéticos. E no 4 é mais fácil, né? Um aspecto negativo. E no 5, uma ação para poder resolver esse aspecto negativo, esse problema que envolve padrões estéticos que você colocou no número 4, beleza? Então a atividade é essa, pausa o vídeo aí, resolve este pepino, ó, sem consultar, só consultando só cabecinha. Muito bem, agora que você já fez a atividade e está aqui para continuar, eu vou colocar na tela o nosso PDF de padrões estéticos. Bom, vamos começar sempre, nós temos sempre 4 itens que a gente trabalha, repertórios, depois argumentação, depois intervenção e depois aprofundamento no assunto. Então o nosso primeiro item é repertórios e vamos falar de fatos históricos. Primeiro fato histórico referente a padrões estéticos. Os padrões estéticos na Grécia Antiga. Por quê? Porque a beleza na Grécia Antiga era considerada uma manifestação de ordem cósmica e harmonia. Que chique, hein? Os gregos valorizavam os corpos saudáveis, proporções ideais e formas atléticas. A escultura e a arte grega refletiam esses ideais. E aí a gente tem figuras de deuses e atletas representando perfeição física. E isso aí influenciou a estética do Ocidente por muitos e muitos e muitos séculos. Até hoje ainda influencia, né? A gente tem aí a figura do deus grego, né? Ah, mas fulano é um deus grego. Por quê? Porque a pessoa tem 0,00001 grama de gordura no corpo, eles consideram a pessoa um deus grego. Então existe toda uma história por trás disso aí, certo? O item número 2 é a pele pálida na Idade Média. Olha que loucura, olha como que a gente vem trazendo preconceitos, discriminações aí desde muitos e muitos e muitos e muitos séculos atrás. A questão da pele pálida na Idade Média. Na Europa, essa pele pálida era associada à elite social. Por quê? Porque indicava que uma pessoa não estava envolvida em atividades físicas árduas e ao ar livre, associadas aos trabalhadores rurais. Olha só, a pele clara simbolizava status e pureza, enquanto tons bronzeados eram vistos como vulgares. Olha que coisa horrível e que a gente reproduz esse tipo de preconceito até hoje, né? Aí você pergunta por que aquelas pessoas usavam aquele português horrível com aquela maquiagem branca que eles passavam na cara. Era para ficar cada vez mais pálido, né? Para aparentar cada vez mais pálido. O item número 3 são os padrões de beleza na Renascença. Por quê? Porque padrão muda. É interessante, né, a gente pensar nisso, que padrão
que era para ser uma coisa, né? Tipo, um modelo, ele muda o padrão. Então, os padrões de beleza na Renascença eram diferentes. Ó, a Renascença viu uma revalorização no corpo humano e das proporções anatômicas. Os artistas como Leonardo da Vinci estudaram a anatomia humana para criar retratos realistas e proporções equilibradas. Só que a beleza era uma combinação de virtude moral e beleza física, com curvas naturais e harmonia sendo valorizadas. Na década de 50, a gente já tem uma coisa diferente, que é a cintura de Vespa. Interessante, né? Mas nessa década de 50 existe uma guinada a uns padrões femininos com mais curvas. A cintura fina e o corpo com curvas eram os ideais da época. Olha que coisa! Como que a mulher é oprimida sempre, né? Ela tinha que ter curvas no corpo, mas a cintura tinha que ser fina. Por isso que é a Vespa, né? Porque faz assim, ó. É aquele corpo que faz assim, ó. Sabe? Pois é. Então, esses eram os ideais da época. E aí, ícones como a Marilyn Monroe personificaram essa estética. Aí tinha também os vestidos amplos, as silhuetas acentuadas, que eram populares para poder ressaltar a cintura. Só apertava bastante a cintura para ficar bem fininha e o resto ficava mais volumoso, mais curvilíneo. Bizarro. Nos anos 80 e 90 já volta-se a idolatria dos corpos esculturais. Aí a gente tem a cultura fitness e o culto ao corpo, que se tornaram predominantes, ou melhor, proeminentes, dá na mesma. E aí nós temos os corpos tonificados e atléticos que eram valorizados, influenciados por estrelas do cinema e do esporte, e isso contribuiu para o aumento da importância dada à aparência física. Pois é. Aí a gente está falando de anos 80 e 90, né? Corpos sarados, etc. Nos anos 2000, para a mulher sempre é mais prejudicada nesse rolê. Nos anos 2000, para a mulher, a coisa já ficou mais difícil. Porque se nos anos 80 e 90 o corpo tinha que ser aquele corpo mais de academia, nos anos 2000 a mulher tinha que ser magérrima. Os anos 2000 viram uma prevalência de modelos extremamente magras na indústria da moda. Essa estética levou, aí começaram, né, os debates sobre a saúde mental e sobre a imagem corporal, porque muitos modelos enfrentavam pressão para poder manter um peso insustentável, impossível, né? E adoecia. 7. A influência das redes sociais nos padrões de beleza. As redes têm, claro, ampliado a exposição a padrões de beleza irrealistas, levando a comparações prejudiciais e a pressão para poder atender esses padrões. Isso pode contribuir para questões de autoimagem, problemas de autoimagem. Acho que aqui a palavra questões não caiu muito bem. Você deve ver eu fazendo essas anotações em pleno vídeo, pensando assim, nossa, o professor não revisa nada. Eu reviso tudo 2, 3 vezes. Só que sempre que a gente lê alguma coisa que você mesmo escreveu, você tem vontade de mudar alguma coisa, que você tem uma outra ideia ali e acha que, né, algo diferente fica melhor. Aí eu sempre acabo fazendo uma ou outra mudança. Sempre acontece. Às vezes é algum errinho mesmo que passou despercebido nas correções. Às vezes é alguma coisa que eu olho e falo, não, eu acho que isso aqui podia melhorar para ficar mais compreensível. Ó, o item número 8 aí é para você preencher com aquela informação que você colocou lá nas suas anotações no começo do vídeo. E por acaso eu não mencionei aí nas questões históricas envolvendo os padrões de beleza, certo? Agora, nós vamos falar dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Por quê? Você vai pensar assim, nossa, mas tem alguma coisa de padrão de beleza nos ODS? Se a gente parar para pensar, até tem. Só que é no segundo plano, obviamente. Eu até coloquei aí uma indicação para você que diz o seguinte: embora os ODS não abordem explicitamente questões relacionadas a padrões estéticos, vários objetivos e metas estão relacionados a questões de igualdade, saúde, bem-estar, autoestima, inclusão, e isso pode ter impacto nos padrões estéticos e na percepção da beleza e da autoimagem, etc. Ó, e aí os dois que eu coloquei para você, os principais são o ODS 3 de saúde e bem-estar,
Por quê? Porque esse objetivo visa assegurar uma vida saudável e promover o bem-estar para todo mundo, em todas as idades. E isso pode influenciar a abordagem de questões de saúde mental relacionadas a transtornos alimentares, a imagem corporal e autoestima. A questão da imagem corporal, ela interfere em muitos problemas na saúde da pessoa, mas os principais são relacionados à saúde mental. Então, todo esse transtorno relacionado à saúde mental vai gerar aí os transtornos alimentares, a pessoa começa a se ver de uma forma distorcida e etc. Então tem um peso na saúde, principalmente na saúde mental. O ODS 5, Igualdade de Gênero, busca alcançar, obviamente, a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas, acabando com formas de discriminação contra as mulheres e as meninas em todo o mundo. E isso pode ser relevante para a gente abordar a gordofobia, os padrões de beleza e tudo mais, certo? Porque os padrões de beleza são mais opressores para as mulheres. Pois é. Agora, falando de leis, políticas públicas e ONGs, a gente não tem muita coisa, não. Eu listei aqui somente 4 e ainda assim a primeira a gente já falou dela lá no eixo sobre bullying e cyberbullying. Se você não viu, clica aí para você ver. A gente já falou sobre a lei de combate ao bullying, que é a Lei 13.185 de 2015. Por quê? Porque muitas vezes o bullying ele é provocado por uma questão referente a padrão estético. É uma pessoa fora dos padrões estéticos, ela acaba sofrendo bullying por isso. Então, essa lei estabelece diretrizes para prevenir e combater o bullying nas escolas. Ela define o bullying como comportamentos agressivos, repetitivos e intencionais que ocorrem sem motivação evidente, adotados por um ou mais estudantes contra outro ou outros, causando dor, angústia ou sofrimento. Essa lei incentiva a promoção de medidas de conscientização, prevenção e combate ao bullying e também criação de políticas para combater esse problema no ambiente escolar. Não está relacionado diretamente a padrões estéticos, mas acaba sendo algo que vai ser uma consequência desses padrões que existem na sociedade. O bullying pode acontecer por causa desses padrões que são, colocados na cabeça das pessoas. Agora nós temos a Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Também não é sobre padrões estéticos, mas tem a ver. Por quê? Porque é um conjunto de ações voltadas para promover a alimentação saudável e a prevenção de doenças relacionadas à alimentação. Busca incentivar hábitos alimentares equilibrados, combater a obesidade, promover o aleitamento materno, prevenir transtornos alimentares e promover a saúde nutricional da população brasileira. Então, por ter essa relação aí com os transtornos alimentares e com a questão da obesidade, que também vai estar relacionada a padrões estéticos, a gente pode considerar uma menção ou alguma coisa relacionada à Política Nacional de Alimentação e Nutrição. Também nós temos aí a questão de padrões estéticos que vão influenciar questões raciais. Então eu coloquei para você a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial. Ela visa combater a discriminação racial e promover a igualdade de oportunidade para todas as pessoas. Abrange várias áreas, educação, saúde, trabalho e cultura, para tentar eliminar estereótipos e preconceitos, promovendo a autoestima e reconhecimento da diversidade racial no Brasil. Se você parar para pensar, algumas padronizações estéticas podem servir para fomentar, inclusive, o racismo. Por quê? Porque tem gente que vai justificar, a pessoa tem a estética tal. Suponhamos, a pessoa negra e usa um cabelo rastafari. Aí vai ter gente falando, mas aquela pessoa ali é isso ou aquilo. Por quê? Porque existe uma imagem social construída, uma imagem racista construída em cima desses padrões, que é óbvio que não tem nada a ver, mas existe isso aí relacionado, então a gente tem sempre que considerar que a questão do padrão estético, ela vai muito além do corpo sarado e da gordofobia, ela vai muito além disso tudo, certo? Tem questões relacionadas a vestimenta que a pessoa usa. Fulano está usando tal roupa. Fulana está usando tal roupa, ela está pedindo. É uma coisa relacionada a um padrão estético, porque a roupa faz parte da estética. A pessoa usou aquela roupa para se sentir bem,
porque ela gosta daquele estilo de roupa, mas tem pessoas que têm uma mentalidade, né, em que se construíram determinados padrões diferenciados e essa pessoa vai entender aquilo lá de uma forma totalmente errada e totalmente criminosa. Então a gente tem que atentar para a relação dos padrões estéticos com essas outras coisas também que estão presentes na nossa sociedade. A gente vai falar mais desse tipo de coisa no eixo de minorias sociais, mas é sempre bom lembrar que a maioria dos preconceitos sempre vai estar ligada a uma questão estética. A gente não está falando de estética agora no sentido de beleza ou não beleza, ou qualquer coisa assim. A gente está falando de estética no sentido de aparência, certo? A maioria dos preconceitos, das discriminações, o racismo, o machismo, a homofobia, ela está relacionada a questões de aparência. A homofobia, por exemplo, quando a pessoa aparenta ser gay, ou lésbica, ou bissexual, o que quer que seja, quando ela tem um jeito de agir diferente na sociedade, ela sofre mais preconceito do que aquela pessoa que consegue se manter dentro de um padrão, certo? Então tá tudo relacionado com o padrão estético. Então, nós temos aí essa questão, essa política nacional da promoção da igualdade racial também pesando nesse assunto. O projeto Dove pela Autoestima é a única ONG que eu coloquei aí para você. É uma iniciativa dessa marca de sabonete e busca promover uma imagem corporal positiva e saudável, especialmente entre os jovens. O projeto oferece recursos educacionais e materiais informativos para pais, educadores e jovens para buscar aumentar a autoestima, combater aqueles padrões de beleza que são irreais e incentivar a aceitação de diferentes corpos e aparências. O projeto se propõe a criar um ambiente mais inclusivo e empoderador para todo mundo. Beleza? Bom, eu achei interessante entrar nessas questões envolvendo aí homofobia, racismo, etc., porque a gente às vezes esquece que isso também está ligado, né, com a questão de padrão estético, com a questão de aparência física. Pois é. Bom, agora falando de outros repertórios, de obras culturais, a gente vai ter uma lista de algumas coisas interessantes. Primeiro, isso aí eu acho que a maioria já sabe, né? O filme Pequena Miss Sunshine. Inclusive, alguém pode até ter colocado lá nas anotações que eu pedi no começo. Por quê? Esse filme aborda a jornada de uma família disfuncional que viaja para uma competição de beleza infantil. E esse filme vai criticar os padrões de beleza impostos a jovens e como esses padrões podem afetar a autoestima das crianças. Através da história e dos personagens, o filme vai questionando a importância da aparência em comparação com o crescimento pessoal e com os valores. Olha que interessante. Como que às vezes a aparência é mais valorizada do que, né, o que a pessoa é de verdade. Porque a aparência vai tudo embora, né? Um dia. Nós temos também o filme O Diário da Princesa, que eu particularmente adoro. Ele narra a transformação de uma adolescente comum em uma princesa. Então esse filme ele é uma comédia, ele tem um tom leve, etc. Mas a gente consegue pensar em algumas coisas, por exemplo, a autoconfiança, a pressão social para se encaixar em padrões estéticos pré-estabelecidos. A princesa tem que ser assim, assim, assim. Então ela tem que saber andar, corpo não sei o que, sapato de salto, cabelo tal, liso e tal. Então existe uma padronização colocada ali. Então dá pra gente usar para uma discussão nesse sentido. Nós temos também o filme O Diabo Veste Prada, maravilhoso também, com a nossa querida Meryl Streep, que segue uma jovem aspirante a jornalista que se torna assistente de uma editora de moda poderosa. E aí esse filme vai expor os padrões de beleza da indústria da moda, mostrando como a busca pela perfeição pode impactar a vida pessoal e profissional das pessoas. Temos também o filme O Mínimo para Viver, que vai abordar os desafios de uma jovem que luta contra a anorexia, explorando os transtornos alimentares e como a pressão social e os padrões de beleza podem contribuir para esses problemas de saúde mental. A gente tem o filme Eutônia, que é baseado em fatos reais, em situações reais, e conta a história da patinadora Tonya Harding e as pressões que ela enfrentou na busca pela excelência atlética.
E aí o filme destaca também como os padrões de beleza e as expectativas podem impactar atletas na sua trajetória. Isso é muito comum para todo atleta, né? O atleta ele sofre um peso psicológico, às vezes ele nem se dá conta disso. Eu lembro do Ronaldo. O Ronaldo, jogador de futebol, acho que na Copa de 2006, que todo mundo falava, nossa, o Ronaldo está gordo, o Ronaldo está gordo, não sei o quê. E isso tem um impacto na vida da pessoa, certo? Porque a coisa é colocada de uma forma tão pejorativa que a pessoa pensa, não, eu tô 2 quilinhos acima do peso, 3, 4 quilinhos acima do peso, eu sou incapaz das coisas. E não é bem assim, né? É lógico que a gente tem sempre que filtrar as questões envolvendo saúde, porque quando a pessoa está numa situação de obesidade mórbida, por exemplo, não vai envolver somente a questão do padrão estético, que ela vai sofrer preconceitos por isso, etc, etc. Tenha também a questão da saúde envolvida. Mas isso aí são outros 500. Isso aí a gente já teve eixo de saúde aqui, fica card para você aí e já foi, certo? Então, hoje a gente quer focar mais nessa questão do preconceito. Porque não é porque a pessoa, por exemplo, tem obesidade mórbida, que ela está lidando com um problema de saúde, que ela pode, isso justifica ela ser humilhada por causa da aparência física, né? Não justifica de jeito nenhum. Bom, nós temos também a série Queer Eye, que é um grupo de especialistas que vai oferecer transformações no estilo de vida da pessoa. E aí é uma série que a gente tem uma versão brasileira também, mas tem a versão, acho que mais de uma, inclusive, versão de fora do país. E a série ela sempre aborda mais do que a questão da estética do corpo, da pessoa se vestir de acordo com o biotipo do corpo dela, para poder ficar, né, para ela gostar daquilo que ela está vendo no espelho, para ela ter um autocuidado. Então, é uma série que acaba trabalhando em cima das questões de autoestima. É muito interessante. Eu chorei horrores quando eu vi a versão brasileira. Série muito legal. Nós temos também o documentário Embrace, que vai explorar pressões sociais para atender a padrões de beleza irreais e, assim, promove a aceitação do corpo e busca desafiar normas culturais que podem afetar a autoimagem. É um documentário. Outro documentário que ficou muito famoso é o Dilema das Redes. Que esse documentário ele examina o impacto das redes sociais na nossa sociedade, incluindo a influência dos influenciadores digitais e como os algoritmos podem intensificar os padrões estéticos inatingíveis. E também ele discute o impacto na saúde mental. Você vai vendo lá, né, que à medida que você vê um post determinado nas redes sociais, ele vai colocando outros muito parecidos para você e sempre seguindo os mesmos padrões. Isso aí deixa as pessoas malucas. Nós temos agora algumas músicas. Nós temos primeiro a música Scarce to You're Beautiful, da Alessia Cara, que aborda a ideia da beleza interior e exterior, discutindo a pressão de atender a padrões de aparência e promovendo a aceitação individual. Essa lista de músicas aí você pode ouvir, que aí você é rapidinho, né? Você ouve, lê a letra também, que você vai tirar suas próprias conclusões. Nós temos a música Beautiful, da Christina Aguilera, que enfatiza a importância da autoaceitação. É uma música muito usada pela comunidade LGBTQIA+, mas também é uma música que pode tratar de padrões de beleza. Beleza? Que a música fala, você é bonito, bonita, não importa o que os outros digam. Nós temos também, da minha querida Olivia Rodrigo, nós temos Jealousy, Jealousy, que ela explora os sentimentos de inveja e de comparação nas redes sociais, destacando como as plataformas podem influenciar a autoimagem. Eu acho essa música muito boa para usar nesse tipo de assunto. As pessoas pensam, nossa, mas vou usar Olivia Rodrigo na redação. Eu até já falei disso, acho que no primeiro vídeo de toda essa série que eu tô fazendo de redação, que era um vídeo sobre empoderamento e honestidade, eu acho que eu até mencionei essa música no dia. Vou deixar um card aí para você também. É o último card que eu vou deixar nessa parte de leitura aqui do material. Mas eu lembro que eu mencionei isso, eu acho que eu mencionei, porque eu gosto muito de música, então eu acho que usar música é uma coisa que me ajuda. E essa música é legal, é do primeiro álbum da Olivia Rodrigo, agora a gente tem o segundo álbum que tem uma música também que vai trabalhar em cima dessa questão da autoaceitação, autoimagem, padrões de beleza, que é a música Pretty Isn't Pretty. Então fica a dica aí para você também.
quando eu preparei esse material, o álbum novo não tinha saído ainda, então eu não coloquei a música aqui. Eu até posso acrescentar ela aqui. Eu vou deixar uma anotação aqui para eu poder acrescentar essa música, que aí a gente, na hora que você pegar o material lá nos membros, você já vai ter isso acrescentado aí. Isn't. Cadê o apóstrofo aqui? É isso aí. Esse é o nome da música. Então tá acrescentado aí. Depois eu vou incluir no material. Nós temos também a música Sampa, do Caetano Veloso. Embora não seja diretamente ligada aos padrões estéticos, essa música do Caetano tem um trecho que dá para ser usado na discussão, que é o seguinte trecho: quando eu te encarei frente a frente, não vi o meu rosto. Chamei de mau gosto o que vi. De mau gosto, mau gosto. É que Narciso acha feio aquilo que não é espelho. E aí vai falar das questões, né, do narcisismo, etc. A gente vai ver isso aqui ainda, acho que lá no aprofundamento, no final desse material. O último item aí fica para você colocar aquela outra música, aquele outro filme, outra série que você pensou e eu por acaso não mencionei aí nessa lista. Certo? Vamos passar então agora para a segunda parte do nosso material. Vamos falar da argumentação, pontos para a gente argumentar. E aí eu perguntei para você lá no começo se existiam aspectos positivos nos padrões estéticos. E é claro que existem. A gente encara os padrões estéticos de um ponto de vista muito negativo. Então, muito se fala sobre os aspectos negativos, mas a gente tem que observar que existem padrões além dos padrões dominantes. E aí, que são esses padrões dominantes e socialmente mais aceitos e que vão gerar todos os preconceitos, mas existem outros padrões. E não necessariamente se adequar a um desses padrões é ruim. Certo? Primeiro, então, a gente tem que citar a criação cultural e artística. Determinados padrões estéticos historicamente acabaram contribuindo para a criação da arte, da arquitetura, da moda, do design visual. A gente tem o homem vitruviano lá do Leonardo da Vinci. A gente tem todas aquelas estátuas lá que são o nosso acervo cultural, boa parte do nosso acervo cultural mais antigo e que tem um padrão corporal. Tal. Então, assim, historicamente, por bem ou por mal, alguns padrões estéticos foram moldando algumas coisas que a gente tem, como a arte, a arquitetura, a moda, o design visual. Okay? Então, certos padrões podem enriquecer a cultura e oferecer uma maneira de expressar uma identidade pessoal, regional ou cultural. A gente vai até falar um pouquinho mais disso, mas, por exemplo, tem muita gente que usa itens, objetos e tal relacionados a alguma coisa sua, a região onde nasceu, o país onde nasceu, etc. E isso também é uma forma de padronização e é uma padronização de certa forma positiva. Até certo ponto, né? É positivo, dependendo aí muito do que a pessoa está padronizando. Vamos com calma. Item número 2, autoexpressão e identidade. Isso vai ficar mais claro agora nesse item 2. A busca por um estilo pessoal e estético pode permitir que as pessoas expressem quem são e como se sentem. Escolher roupas, maquiagem, penteados e outros elementos estéticos pode ser uma forma de autoexpressão. Isso principalmente na adolescência, né? As pessoas acabam se encaixando em grupos que têm um estilo muito parecido. Isso é muito bom para o desenvolvimento social da pessoa. Então, é uma padronização positiva. Eu até brinco que os adolescentes hoje em dia todos se vestem muito parecidos, mas isso sempre foi assim. Na minha época, os adolescentes também se vestiam de forma muito parecida, todos. E aí você tem os grupos. Você tem o grupo dos skatistas, o grupo dos roqueiros, você tem o grupo do não sei o quê. E cada grupo tem uma estética. Então, é uma forma de padronização estética? E não é negativa. O importante é que a gente esteja sempre em diálogo com outros grupos, né? No Brasil, a gente tem o grupo que gosta de sertanejo, aí todo mundo com aquelas roupas, né? Camisa xadrez, uma fivela. Eu tenho um primo que, quando era adolescente, ele se vestia igual um vaqueiro.
porque ele gostava e era a estética que ele gostava, então eram umas fivelas enormes no cinto, um negócio muito interessante. É, então, o item número 3 é a questão de confiança e autoestima, que também está relacionada a isso. Para algumas pessoas, atender a certos padrões estéticos pode aumentar a autoestima e a confiança. Isso até certo ponto não é bom, né? Mas às vezes a pessoa é uma coisa que vai ajudar a pessoa a se sentir bem em alguma fase. É, e isso aí pode fazer a pessoa se sentir bem, pode influenciar positivamente a saúde mental dela. O item número 4 é a saúde e o bem-estar. Ó, eu tô colocando esses itens positivos para você, não para você fazer uma argumentação positiva, porque é óbvio que se cair padrão estético vai ser num aspecto mais negativo, mas você pode usar detalhes desses pontos na sua argumentação, certo? O quarto, saúde e bem-estar. Em alguns casos, os padrões estéticos podem acabar incentivando práticas saudáveis, como cuidados com a pele, a pessoa faz o skincare dela, não sei o quê, e ela para atender um padrão estético, de ficar com a pele assim, assim, assada? É. Mas a pessoa acaba passando ali o protetor solar, etc., que no futuro vai trazer um benefício para a saúde dela. É só um exemplo, né? De como que o padrão estético ele tem o lado bom e o lado ruim. Ao mesmo tempo que a pessoa pode adoecer, ela pode adquirir hábitos que vão tornar a saúde dela melhor. Tem a questão da atividade física também. Muita gente, por causa do padrão estético, começa a praticar atividade física e acaba tendo um benefício na saúde. Muita gente, por causa do padrão estético, muda a alimentação e passa a ter uma alimentação balanceada, que vai influenciar na saúde. Então, existe esse outro lado da coisa. O empoderamento e a autoaceitação, que esse aí eu acho um ponto muito importante também, que algumas pessoas usam padrões como uma forma de se empoderar e celebrar suas características únicas. A busca por padrões estéticos pessoais pode ser uma maneira de promover a autoaceitação. E um exemplo interessante de colocar para você são as pessoas negras que estão começando a fazer aquela transição capilar e começar a usar o cabelo mesmo que nasceu com elas, ao invés de fazer um alisamento, de fazer alguma coisa assim que... Então é uma forma de mudar o padrão. Você estava num padrão em que você tem que se adequar a uma coisa dominante e você muda para um padrão de valorização das suas características, certo? Então tem uma mudança de padrão para um outro padrão que não é esse padrão que é colocado pressão em cima da pessoa para ela seguir, mas que é um padrão que faz você se sentir bem, você se conectar com quem você é e tudo mais. Que tem um valor imenso cultural isso. Então, é o que a gente vê, por exemplo, principalmente nas pessoas negras, usando um cabelo natural, usando roupas, às vezes que vão remeter a questões étnicas importantes. Então, isso é muito importante. Isso aí valoriza a própria descendência da pessoa e tal. Tem uma questão de empoderamento muito grande por trás disso. Item número 6. A comunicação cultural. Os padrões estéticos também podem transmitir informações culturais e simbolismo. Trajes tradicionais, aí a gente volta até para o ponto que eu estava comentando aqui na questão, no item número 5. Trajes tradicionais, símbolos étnicos e elementos visuais podem contar histórias e tradições. Então, a pessoa usa trajes, símbolos e tal para poder manter uma determinada tradição, para poder manter viva uma tradição. Isso é muito válido e é muito bonito. O item 7 é caso você tenha pensado em alguma coisa aí que eu não mencionei, você pode acrescentar no item número 7. Agora a gente vem para o ponto mais importante do debate, que são os aspectos negativos. Provavelmente, se for aparecer uma redação, ela vai estar focada no aspecto negativo dos padrões estéticos. Então a gente começa com a gordofobia e a discriminação de corpos diversos. É muito, 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 muito comum as pessoas enfrentarem gordofobia e isso contribui para a estigmatização, para o bullying, para a exclusão social. E aí a gente tem essa busca incessante pelo corpo ideal, que eu chamo de corpo irreal, né? Frequentemente inclui essa busca aí, exclui os corpos diversos e reforça padrões que são inatingíveis. Sempre que você pensar em corpo ideal, pense que é um corpo irreal.
Número 2, a pressão por corpos magros e musculosos. A sociedade frequentemente promove a ideia de que o corpo magro e musculoso é o único corpo que tem que ser valorizado. V. Levando a transtornos alimentares, uso de suplementos e esteroides e problemas de autoestima. Gente, um corpo bonito é um corpo saudável, né? Vamos pensar bem. Então a gente tem que valorizar primeiro a saúde. A pessoa às vezes se entope de coisa para ter um corpo. Ah, meu corpo tem que ser assim. E a saúde vai embora. Padrões de beleza etnocêntricos. E esse é o ponto-chave da coisa toda. Padrões de beleza frequentemente favorecem características associadas a etnias específicas. Lembra que eu falei do racismo lá no começo? Pois é, levando à discriminação e invisibilidade de grupos étnicos minoritários. Isso afeta a autoimagem e a autoaceitação. Muito se fala sobre branqueamento de pessoas negras que é feito na televisão. A televisão às vezes bota tanta maquiagem para branquear peles mais negras. Por quê? Por causa desses padrões de beleza etnocêntricos. Penso tanto que isso é cruel. 4. Cirurgias estéticas excessivas e desarmonização facial, né? Que eu chamo de desarmonização facial. O rosto da pessoa estava todo bonito, aí ela vai lá e fica com o rosto quadrado. A busca por procedimentos estéticos pode levar a cirurgias excessivas em busca de uma aparência irreal. A crescente popularidade da harmonização facial levanta preocupações sobre a autenticidade da identidade visual. O quê? Todo mundo querendo ficar com a cara igual. O que tem de autenticidade nisso, né? Nada. Número 5. Influência das redes sociais e influenciadores digitais. As plataformas de mídia podem amplificar os padrões de beleza. Os influenciadores digitais muitas vezes promovem um estilo de vida idealizado, gerando pressão para se encaixar nesses padrões. A pessoa está lá toda lipoaspirada e fala que é porque está na academia X. E aí você se matricula na academia X achando que vai ter aquele resultado, mas não tem, porque a pessoa está lipoaspirada. Ela não, às vezes ela nunca pisou na academia X. Pois é. Impacto na saúde mental. A busca constante por padrões estéticos pode e afeta a saúde mental, causa ansiedade, depressão, distúrbios alimentares, a autoestima da pessoa vai lá para o chão. E isso é muito preocupante, principalmente em jovens vulneráveis. Às vezes a pessoa, o jovem, ele já está passando por uma situação difícil, às vezes tem um problema na família e tal, e aí vai juntando muita coisa, a saúde mental vai embora. Número 7, publicidade enganosa. A publicidade muitas vezes usa técnicas de edição de imagem, desde que o mundo é mundo, né? Para poder criar uma aparência irreal. E isso leva a expectativas irreais e decepção quando as pessoas não conseguem se adequar a esses padrões. 8, acesso desigual a recursos estéticos. Agora a gente está falando de desigualdade relacionada a esses padrões. Tem gente que quer atingir. Isso aí move, né, a nossa sociedade. As pessoas se endividam para ficar esteticamente padronizadas. Olha que coisa. O acesso a recursos estéticos como roupas da moda, maquiagem, procedimentos estéticos muitas vezes é limitado por fatores econômicos, contribuindo para desigualdades e exclusão. É o que as pessoas têm falado hoje em dia, né? Que a mulher pobre conseguiu ter acesso à cirurgia para colocar silicone. E aí agora as mulheres ricas estão tirando o silicone, né? Que é para não parecer igual. Bom, a perpetuação de estereótipos de gênero. Mas, nesse item 8, lembra disso. Tem gente que se endivida para poder ficar esteticamente padrão. Pois é. 9. Perpetuação de estereótipos de gênero. Os padrões estéticos frequentemente perpetuam estereótipos de gênero, definindo expectativas de como homens e mulheres devem se apresentar. É um dos pontos piores também que a gente tem do padrão estético, né? É o padrão para o homem tem que ser assim, 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 e a mulher tem que ser assada, 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 assada. E aí,
Isso limita a liberdade de autoexpressão e contribui para a manutenção e reprodução de preconceitos. Você vê um homem usando uma roupa diferente, ah, mas fulano é isso, é isso, é isso. Você vê uma mulher usando roupa diferente, ah, mas fulana, você viu a roupa que ela está usando? Pois é. 10. Falta de educação sobre a imagem corporal e sobre a autoestima. A gente não é educado a se valorizar. Certo? A falta de educação sobre a imagem corporal e autoestima nas escolas e na sociedade em geral contribui para a gente perpetuar esses padrões prejudiciais e essa desinformação toda. E o item número 11 aí é para colocar aquele aspecto negativo que você por acaso pensou e que eu não mencionei. E se for o caso, deixa nos comentários para ajudar aí o coleguinha também. Agora vamos passar para a terceira parte, que é a parte de ações. E aí a gente vai tocar num ponto muito importante, que é a educação emocional nas escolas, certo? Introduzir, então, programas de educação emocional nas escolas é muito importante para a gente combater problemas relacionados aos padrões estéticos. Como eu disse para você, a gente tem um aspecto positivo, um lado positivo do padrão estético, então a gente tem que focar sempre em combater os problemas que estão relacionados a isso. Okay? Porque se as pessoas entenderem que elas podem sim seguir um determinado padrão, se adequar a um determinado grupo, tudo bem, mas que não exista um grupo ou outro que seja mais valorizado. Então esses programas eles poderiam incluir aulas que abordam a importância da autoimagem, da autoaceitação, da construção da autoestima saudável, ao fornecer às crianças e jovens ferramentas para entender e gerenciar suas emoções, a gente pode criar uma geração mais preparada para lidar com essa pressão social e com esses padrões que são impostos pela sociedade. Beleza? E aí a gente tem que falar de outras coisas, né? Da diversidade de corpos, da identidade de gênero, das etnias, para a gente ter realmente um ambiente que seja inclusivo, em que todo mundo se sinta respeitado e que todo mundo respeite o outro. Número 2, as campanhas de conscientização e a desconstrução de padrões. Esse tipo de campanha é sempre uma boa ideia para a gente poder desafiar as normas de beleza prejudiciais. Essas campanhas elas poderiam ser realizadas como? Em plataformas de mídia, redes sociais, espaços públicos, aí o céu é o limite para a sua imaginação, promovendo uma visão mais realista e inclusiva da aparência física. E a gente tem que buscar mesmo desmistificar esses padrões de beleza. Número 3, um apoio psicológico e terapêutico acessível. Às vezes é tão caro, tão difícil. Pois é. Porque eu acho interessante o seguinte, o povo fala assim, ó, você quer fazer terapia? O postinho de saúde tem. Mas tem uma coisa relacionada à psicologia chamada transferência. Nem sempre o psicólogo ou a psicóloga do posto de saúde do seu bairro vai conseguir criar, você vai conseguir criar aquela transferência com o profissional. Certo? E aí não funciona. Então, tem que ter opções. Às vezes não deu certo com o psicólogo lá do posto de saúde, você tem que ter uma opção, tem que ter uma segunda, uma terceira, uma quarta pessoa, até que você consiga criar transferência com aquele profissional, para que você se abra. Então, é um assunto muito importante de se discutir. Oferecer apoio psicológico e terapêutico acessível é muito importante. A gente tem que pensar na terapia, em coisas assim mais acessíveis e que a pessoa consiga também lidar com aquilo ali. Fulano não foi bom para mim, eu preciso de outra pessoa. E aí isso pode ajudar muito na questão dos padrões estéticos, dos transtornos alimentares, da baixa autoestima, ok? O item número 4, a ação número 4, é a gente promover bons exemplos por meio dos influenciadores. Por que não criar um influenciador do bem? Né? Tem muita gente que está fazendo isso já. São influenciadores que valorizam esses padrões diferentes. Okay? Que fazem campanha a favor da pessoa se aceitar, que fazem campanha a favor da valorização do cabelo de tal forma, etc. Então nós precisamos desses influenciadores do bem, porque isso pode mudar a cultura em torno dos padrões estéticos. Quando a gente vê celebridades, influenciadores, figuras públicas, líderes de opinião fazendo diferente, a gente começa a entender que pode fazer diferente também. Beleza? O item número 5 aí é para você colocar
aquela ação que por acaso eu não mencionei aí, certo? Passando então para a terceira parte do nosso material, nós vamos falar da proposta de intervenção. Primeiro, falando dos agentes em geral, vamos citar alguns aí. Primeiro, as secretarias estaduais e municipais de saúde, porque são órgãos mais pontuais, mais capilares, né, que estão aí dos municípios e nos estados e podem promover campanhas de conscientização sobre os impactos na saúde mental, os impactos dos padrões, né, oferecendo serviços de saúde mental acessíveis para indivíduos afetados, além de colaborar com as secretarias de educação também, para poder integrar programas de educação sobre autoimagem e bem-estar emocional nas escolas. Aqui eu acho que precisa de uma redação melhor também. Tá bom. Secretarias de educação, claro, podem influenciar positivamente a relação das crianças e jovens com os padrões estéticos, integrando programas de educação emocional e conscientização sobre a diversidade de corpos. Também promover ambientes inclusivos, colaborar com os profissionais de saúde mental, porque às vezes o professor na escola é que detecta algumas situações. Então o professor tem que estar sempre atento para poder encaminhar isso. A responsabilidade para o professor é muito grande, né? A gente entende que nem sempre o professor consegue dar atenção a tudo que precisa, mas vamos pensar em redação do Enem. Vamos pensar em uma situação ideal. Nós temos o IBGE para a gente poder fazer pesquisa, e pesquisa é importante, levantar dados sobre as questões referentes a padrões estéticos, autoimagem, saúde mental. Então você pode falar que o IBGE deve fazer um estudo que vai fundamentar políticas públicas. Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente, Fernandes Figueira, que é da Fiocruz, o IFF da Fiocruz. Esse instituto é especializado em mulheres, crianças e adolescentes. Por isso, pode liderar pesquisas sobre padrões estéticos que afetam esses grupos mais vulneráveis. Ok? E aí, com esses dados, a gente traça políticas públicas para promover saúde, para promover aceitação e tudo mais. Agora, os agentes governamentais, eu listei 2 para você hoje, o da educação e o da saúde. O Ministério da Educação pode incluir a educação emocional e a saúde como temas transversais no currículo. Ele pode criar programas educativos que vão abordar os impactos negativos dos padrões estéticos. Oferecer mesmo para as escolas, debates, etc. Ele pode oferecer treinamento para professores e educadores. Eu falei disso até no item anterior, que foi de educação e ciência. Não tem mais card para eu colocar, mas você pode procurar aí. Porque às vezes a gente quer colocar muita coisa para o professor e para o educador. E às vezes o professor, o educador não recebe o suficiente, tem que trabalhar em 3 escolas, nem dá conta de tudo. Mas, mais uma vez, vamos pensar nessa situação ideal de Enem, né? Que Enem a gente acaba criando uma proposta de intervenção ideal. Garantir também que os materiais... Esse é muito bom. Garantir que os materiais didáticos, livros e recursos utilizados na escola apresentem uma representação diversa de corpos, etnias e identidades de gênero. Apesar do balanga beiço que isso dá politicamente, que tem sempre os políticos que vão... mas... Nossa, tem uma pessoa trans no livro didático do meu filho. Sim, porque tem gente trans na rua, tem no supermercado, na farmácia, no hospital, tem para todo lado. Então tem que ter no seu livro do seu filho também. Ou coisa. Mas apesar de toda a balangação de beiço que isso dá, né? Balangação de beiço porque a pessoa fica falando abobrinha. Precisa fazer. Incentivar atividades que permitam aos alunos se expressar criativamente. Porque a arte é muito boa para a pessoa poder se libertar de certos padrões, né? Arte, música, teatro, escrita, isso pode ajudar a desenvolver autoestima e autoconfiança. Outro, eventos de conscientização, que também entra na questão de conscientização que a gente já mencionou. Estabelecer espaços seguros e acolhedores na escola. Isso aí vai muito naquela questão de ter psicólogo dentro da escola, né? Gente séria que a gente precisa para poder fazer esse primeiro tratamento dessas questões que vão aparecendo no ambiente escolar. E buscar o envolvimento dos pais e responsáveis. Isso aí já é um pouquinho mais difícil, porque às vezes a opressão parte de dentro de casa. Então é um pouco mais difícil. Mas tem que educar os pais às vezes, né?
Agora, o que o Ministério da Saúde pode fazer? Primeiro, desenvolver campanhas de conscientização em nível nacional, botar no rádio, na televisão, na internet, não sei o quê, para poder falar das questões que envolvem os padrões estéticos e a saúde mental e também a saúde física. O Ministério também pode implementar programas de saúde mental nas comunidades para oferecer apoio e orientação para pessoas que enfrentam problemas relacionados a transtornos alimentares, baixa autoestima, etc. Pode introduzir iniciativas em clínicas e hospitais que promovam uma imagem corporal positiva, por exemplo, por meio de cartazes, qualquer coisa, cartilhas que vão ajudar os pacientes a ter uma relação mais saudável com a sua aparência, criar diretrizes para os profissionais de saúde como agir em tal situação, para abordar questões relativas a padrões estéticos de forma sensível e eficaz. Ok? Porque tem muita gente da saúde também que deixa as pessoas mais pilhadas ainda, né? A pessoa está um pouquinho acima do peso, cuidado com a diabetes e com a hipertensão. Tipo, às vezes a saúde da pessoa tá ótima, ela tá 3 quilinhos acima do peso. Porque se você parar pra pensar, ninguém tem tempo de fazer tudo também, né? Ninguém tem tempo de fazer uma atividade física regular. É difícil. A gente tá numa sociedade que suga a gente. Então, a gente precisa ter delicadeza para tratar determinados assuntos. Utilizar as mídias sociais e plataformas digitais para disseminar informações sobre autoimagem saudável, certo? E promover a inclusão de psicólogos e profissionais de saúde mental em clínicas de saúde. Até para ajudar a lidar com essa questão que eu falei aí, né? Tem profissional da saúde que já bate o olho na pessoa que está 5 quilinhos acima do peso e começa, nossa, você tem que tomar cuidado com a hipertensão, com a diabetes, você tem histórico. Não é bem assim. Você tem que fazer um exame primeiro para saber. Às vezes a pessoa é magérrima e o médico não fala nada. Mas a pessoa magérrima está lá desnutrida. Bom, agora falando de aprofundamento. Todo dia você tem um assunto para você se aprofundar. Como que você se aprofunda? Você pesquisa no YouTube, você escuta um podcast, tira 20 minutinhos e entende um pouquinho mais sobre esses assuntos. Na segunda-feira, então, é para você estudar um pouquinho sobre indústria cultural de massa. Você vai explorar como a indústria de massa, incluindo a mídia, a publicidade, o entretenimento, como isso tudo influencia na criação e na perpetuação dos padrões estéticos. Certo? Analisando como as imagens e os ideais de beleza são disseminados. Isso tudo tem um interesse, né? Tem um interesse econômico por trás dos padrões estéticos. Claro que existe. O pessoal tem que vender roupa, tem que vender suplemento, tem que vender matrícula em academia, tem que vender de tudo. Ok? O conceito de eugenia. Esse é muito importante. Pesquise sobre o conceito de eugenia. Não é eugênia, não. É eugenia. Que envolve a promoção da reprodução seletiva para melhorar a qualidade genética. Entenda como esse conceito impactou histórica e socialmente as noções de beleza e saúde. Se você parar para pensar, o nazismo era uma questão de padrão estético. Existia toda uma padronização estética que aquele cara lá, que eu não vou nem mencionar o nome, queria naquele país. Pois é. Olha o ponto que a coisa pode chegar. Nós temos também para quarta-feira você estudar o narcisismo e a diferença. E aí você vai estudar o mito grego do Narciso e a sua interpretação pelo Freud, psicanalista Sigmund Freud. E aí você vai explorar como a gente tende a valorizar e idealizar padrões de beleza semelhantes aos nossos, ao mesmo tempo que a gente inferioriza o que é diferente. Isso é muito legal. E tem se falado muito sobre narcisismo na internet, né? Então vale a pena você entender o que é. Porque às vezes você escuta lá no X, ex-Twitter, e você pensa assim, nossa, fulano é narcisista. Você tem que entender primeiro o que é o narcisismo, né? A questão do mito grego do Narciso e depois a interpretação do Freud. Faça esse estudo rapidinho. E, até pra gente não falar bobagem na internet.
Outro conceito importante é o de modernidade líquida. Todo mundo usa praticamente modernidade líquida na redação e nem sabe o que é. Então tira 20 minutinhos para você entender o que é esse conceito do Zygmunt Bauman. Você vai se familiarizar com a teoria que destaca a fluidez das relações sociais na nossa sociedade e analisar como essa abordagem vai influenciar as percepções e as constantes mudanças nos padrões estéticos. E na sexta-feira, a representação na mídia e nas redes sociais. Você vai examinar como a mídia e as redes sociais moldam as nossas percepções de beleza e autoimagem. Aí, a gente tinha a indústria de massa lá na segunda-feira, que você já vai ter dado uma introdução nesse assunto. Agora, você vai estudar outros aspectos disso. As imagens retocadas, os filtros, os padrões estéticos presentes nas plataformas digitais. E tem até uma questão interessante, era que tinha um celular um tempo atrás que tinha um filtro que branqueava as pessoas. Então tudo isso é para você estudar na sexta-feira. É claro que vai ter um diálogo forte com o conteúdo da segunda-feira? Vai. Mas, mesmo assim, tenta traçar uma linha diferente para entender outras questões que você não viu na segunda-feira. Ok? É isso. Esse foi o nosso eixo sobre padrões estéticos e bora fechar o vídeo. Lembrando que você pode contribuir com o meu trabalho se você quiser e puder. Aqui tem o QR Code para você contribuir por Pix ou você pode contribuir usando o e-mail puxalingua@gmail.com. Se você não puder contribuir assim, na verdade tem uma outra opção aqui, né, que é o recurso Valeu Demais, que está disponível aqui embaixo. E também, se você quiser contribuir e quiser receber benefícios exclusivos, você pode se tornar membro. Aí vai ser vantajoso para você também. Se você não puder contribuir assim, agora sim, você pode comentar, curtir, compartilhar esse vídeo que já vai estar me ajudando bastante a atingir mais pessoas e aí ganhar em cima da propaganda, né, que roda entre os trechinhos do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, todo dia tem vídeo novo aqui. Você vai procurar o botão escrito inscrever-se, vai clicar, vai aparecer inscrito, aí você vai clicar no sininho, o sininho vai mudar de cor e todo dia você recebe um vídeo novo pipocando no seu telefone. E aqui em cima tem card com todas as aulas de repertório sociocultural, com todos os nossos eixos temáticos para você acompanhar e se dar bem na redação. Beleza? Beijo para você, até a próxima, fui, tchau! Wow.